Fala, meus queridos livres e libertos, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, eu espero que lendo muito, porque isso é bastante importante. E pessoal, o que é que nos torna digno de algo? Depois da vinheta a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo a esse canal, que se ainda não se inscreveu, que se inscreva, que já vá deixando o seu joinha aqui no vídeo, que compartilhe com os amigos, que faça de tudo nesse canal, entendeu? Vá assistir os outros vídeos que vai ser bastante interessante. E para a análise de hoje, pessoal, a obra foi Crônicas do Crack, do Luiz Marra, um escritor psiquiatra que é conhecido como Drauzio do Crack, porque, né, essa é a especialidade dele. Então, pessoal, é uma obra bastante conflituosa, é uma obra bastante angustiante, bastante aflitante. Isso existe? Eu espero que existe, porque agora, senão agora eu inventei, porque eu adoro fazer um neologismo. É uma obra bastante confrontante com a nossa realidade, claro, né, de quem está um pouco distante disso. E, pessoal, primeiro, o que é que nos torna digno? A Constituição diz que nós somos todos iguais perante a lei. Então quer dizer que nós todos somos dignos das mesmas coisas perante a lei, desde que sejamos cidadãos brasileiros, certo? Certo, mas não é isso que acontece na prática. Por mais que a Constituição nos assegure moradia, segurança, saúde, comida, a gente sabe que existem pessoas sem teto, existem pessoas na marginalidade, existem pessoas passando fome, existem pessoas em situação de risco, tanto mentalmente quanto fisicamente. E aí essa obra vai de encontro a todo esse descaso social, não diretamente, mas de forma indireta, porque é relatos de pessoas que passam por uma situação de dependência química e que vão de encontro a esse Estado, a essa política estatal e a essa sociedade que caga para essas pessoas. Desculpem o termo, mas a palavra é essa. Então, o nosso tema é o que dignifica o homem. A mulher, o ser humano, esse ser humano, porque o homem não é uma palavra muito legal para se colocar se referindo aos humanos. Enfim, o que é que dignifica os seres humanos? A primeira resposta que esse livro traz é religião. Por quê? Porque eu gostaria de dizer a vocês, antes de tudo, que esse livro traz várias respostas, e é por isso que eu escolhi esse tema para ele. Apesar de que eu não tinha terminado a leitura quando escolhi o tema, em tempo de terminar, né? De terminar mudando. Então, é isso. Ele traz várias respostas e a gente vai dar um passeio nessas respostas. A primeira é a religião, mas especificamente o cristianismo. Ou seja, por mais que nesse meio acadêmico em que nós podemos viver, nesse meio intelectual, a gente tem uma crítica forte ao cristianismo, a gente tem que reconhecer que ele tem um papel bastante importante na periferia. É ele que recupera vidas, é ele que impacta essas pessoas. E, pessoal, nós temos nesse livro várias histórias e de duas mãos, né? A primeira, quando o jovenzinho ele é cristão e aí ele se torna do mal, nós temos um desvio de conduta, tornando-o delinquente, e nós temos também ao contrário, quando ele é do mal e se torna cristão, onde a gente tem uma correção de conduta, e aí a pessoa, né? Então, diante dessa perspectiva, vários desses contos nos tratam como se fosse a religião o que dignificasse o homem. E eu pergunto a você, a religião dignifica? E aí a gente vai para a segunda, que é nada menos que o trabalho. Por que a gente vai para a segunda? Porque essa concepção de o trabalho dignifica o homem é uma herança cultural cristã da gente. Então, por isso que a gente vai assim de um pé pro outro. Desculpe. E aí a gente vai desse pé pro outro. O trabalho dignifica o homem. Então a gente vai ter a narrativa aqui onde o homem compra suas 3 pedras de crack por dia. E aí ele fuma essas 3 pedras todos os dias com o suor de seu trabalho. E aí, pessoal, é bastante interessante essas narrativas porque desmistifica a ideia que cracudo é aquele cara da feiura, da magreza que tá ali jogado na rua. Usuários de crack também têm família, usuários de crack também conseguem ter uma rotina. E desmistifica também algum senso comum a respeito do uso do crack.
Então é bastante importante a leitura. Então, o trabalho dignifica o homem. Inclusive, esse homem que trabalha para comprar suas 3 pedras de crack diário, ele se acha superior àqueles que roubam. Então, é justamente essa concepção. A terceira concepção é a lealdade. A gente já vai entrando em outro patamar nesse momento, porque nós aqui só temos histórias de pessoas que viveram na periferia. Então, as oportunidades que essas pessoas tiveram nessa periferia foram de muitas vezes entrar na vida do crime. E aí no crime não existe amizade, existem os comparsas. E a gente vai ter um diálogo bastante sobre essa lealdade dentro desse meio do crime, dessas facções criminosas, desses grupos criminosos. Então, o que dignifica o homem é a sua lealdade aos seus irmãos. Em quarto, depois de lealdade, a gente tem o afeto. E é muito interessante a gente conversar sobre o afeto, porque a gente viu lá no trabalho que o homem, quando ele paga as suas pedras, ele se acha superior. Estranho, não? Mas o afeto, ele não parte da pessoa. Não é a pessoa que se acha digna, mas sim as pessoas que estão por fora. Então é aquela visão de mãe. É a mãe vendo o filho e dizendo: meu filho é digno de uma vida, porque eu o amo. E para terminar, um conto bastante tocante, né? Até o próprio autor diz que esse conto é um dos contos mais tocantes é o conto mais tocante dessa antologia. É o conto de uma lágrima, onde esse usuário vai matar uma pessoa e o filho dessa pessoa de 5 anos aparece. Então, nesse momento, ele tem um choque de realidade e um choque de caráter. E a última coisa que dignifica o homem, que eu pontuei dentro dessa antologia, foi o caráter. Em linhas gerais, a gente tem um diálogo, né? Um diálogo intenso sobre a vida na periferia, sobre a vida dessas pessoas que são usuárias, e uma desmistificação muito grande. E outra coisa, pontos sobre a obra, né? O autor, ele é bastante inteligente, tem um repertório muito grande, então a gente vai ter comparações com histórias gregas, com histórias de outros livros da literatura, outras obras, como Memórias de um Sargento, como Dom Quixote. Então ele cita, e eu acho isso bastante interessante, é um ponto legal na obra dele. Agora, um ponto negativo na obra dele é que no final de cada conto crônica, ele traz como se fosse um parecer médico e até um parecer de autoria do conto como uma ficção, né? E aí ele diz às vezes o que é ficção e o que não é. E pra mim isso me chateou. Eu não queria que ele dissesse o que era ficção e o que não era. Pra mim o relato bastava. E outra coisa é que ele aponta o que a história dele trabalha, né, nisso. E pra mim isso é a imaturidade do autor. Ele é a primeira obra, então a gente perdoa. Mas é aquilo, né? O autor, ele não precisa dizer pela obra, porque a obra ela tem que dizer por si mesma. Até porque esse livro saiu da mão dele. Então não é todo mundo que vai ver o que ele foi falar, né? Só que é isso. Ele botou o seu relato, então tá grudado uma coisa na outra. Para terminar, pessoal, eu gostaria de apresentar a vocês os livros desse mês de janeiro. Afinal, esse vídeo vai sair no dia 1º de janeiro. E tenham um feliz ano novo, um ano de muitas realizações, de muitas bênçãos, muita luz. E aí a gente vai ver os livros agora, que a gente vai dar uma olhadinha nesse mês de janeiro. A ordem ainda não está definida. O único livro que está definido é o da próxima semana, que a gente vai conversar sobre perdão e rancor. Sobre uma pergunta aí que eu estou para preparar. E vai ser a obra O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, ou Bronte, vai depender da sua pronúncia. As outras obras, claro, né, como eu me comprometi para vocês lá na Bondade Segundo Clarice Lispector, eu vou ler a obra toda de Clarice nesse canal. Então, outra obra vai ser O Lustre, da Clarice Lispector, que provavelmente vai ser na penúltima semana. Na última semana, nós vamos ter
toda a poesia do Paulo Leminski. E a gente vai ter também o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como eu disse, a ordem ainda não é fixa. A única coisa que eu sei até agora é que eu vou ler O Morro dos Ventos Uivantes. Mas é porque Clarice, você sabe como é conflituoso. Então, por mais que eu tenha colocado ela no segunda semana do mês de dezembro, é uma leitura ainda pesada, sabe? Para eu querer correr em uma semana. Então ela vai ficar lá pro fim do mês. E mais é que no nosso canal agora, aos domingos, a gente vai fazer uma declaração. Uma declamação de quê? De crônicas da Clarice Lispector, de poemas de Alberto Caeiro, de poemas de Paulo Leminski. E aí vai ser daquele jeito. Vão ser para aumentar o nosso diálogo aqui no canal, né? E compartilhar um pouquinho mais da literatura em peso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se não gostou, deixa o joinha só para ajudar. Se inscreve no canal, foi um vídeo tranquilo. Espero que nesse 2020 você seja uma pessoa mais empática e pense mais nas pessoas que estão em situação de miséria, em pessoas que tiveram traumas, pessoas que tiveram gatilhos para que estejam na vida do crack. Porque essa ideia de que só vai quem quer é uma ilusão. É um caminho atrativo e as pessoas infelizmente caem. Esse foi o vídeo sobre as crônicas do Cracks com o tema dignidade. Eu sou o João Manuel e até a próxima, galera. Cheirinho.